a respeito da parábola do semeador. Esta é uma parábola que muitas das vezes a gente acredita que não é para nós. Nós não recebemos como uma parábola para nós que somos cristãos. A gente coloca essa parábola geralmente no grupo daquelas parábolas ou daquelas palavras na Bíblia para o ímpio. Mas é o contrário, irmãos, porque quando Jesus explica esta parábola, ele diz aqui que a semente é a palavra de Deus e que ela é lançada em alguns tipos de solo. Então, qual é o grupo que mais recebe esta semente da palavra, senão nós, que vamos à igreja toda semana, às vezes todos os domingos? E a questão é, qual é o tipo de fruto, ou se realmente tem dado fruto esta semente? Você vê que um ano é muito tempo, e às vezes a pessoa passa 10, 20 anos sem produzir, sem alcançar mudanças. Então a questão aqui é que a palavra caiu em vários tipos de solo. A semente é boa, porque a semente ela produz a 30, a 60 e 100 por 1. Então o problema não é a semente e nem o semeador, que é o próprio Senhor, que é o próprio Espírito Santo. A questão aqui, irmãos, resumindo, tem vários tipos de solo, mas o problema principal é a questão de um solo que dá frutos, é aquele solo profundo, e outros são aquele raso. O grande problema, irmãos, são cristãos que são superficiais, cristãos que são rasos, cristãos que não têm raízes profundas. Você vê que a semente primeiro ela foi lançada à beira do caminho. A beira do caminho é aquela terra onde todo mundo anda todos os dias, um dia após o outro. Se aquela terra tinha um dia tinha sido frutífera, de tantas pessoas andar em cima daquela terra, ela foi ficando dura. E quando a semente é lançada, ela não produz frutos, porque não tem raízes, a raiz não pode penetrar. Isto fala, irmãos, de cristãos que uma outra hora foi frutífero, mas com o passar do tempo, o coração foi ficando seco, foi ficando uma terra dura, porque ele foi se familiarizando com as coisas de Deus, com os termos bíblicos, de tanto ele ficar indo toda semana para a igreja. Você vê que às vezes virou religioso e insensível à voz do Espírito Santo. Você vê que a maioria das pessoas que são antigas na fé, quando você pede para ela contar um testemunho, normalmente ela conta testemunhos do início da sua fé cristã, porque nada mais acontece na sua vida, porque foi se familiarizando, perdendo o temor, a reverência. Alguém diz que o diabo, ele é diabo não porque ele não conhece o evangelho, diz que o diabo é diabo porque é velho, mostrando, associando a dificuldade que é trabalhar com pessoas que se acostumam, que são velhas na fé e se familiariza com a palavra de Deus e vai perdendo essa reverência da palavra do Senhor. O segundo solo, ele até produziu ali um fruto rapidamente antes de vir o sol, porque ele não tinha raiz, ele era em cima de pedras. Então, porque era um solo superficial, o máximo que um solo superficial vai produzir é um alface, é um couve-flor. A Bíblia diz que havia pedras, e quando veio o sol, aquela semente morreu, porque também não tinha raiz. O problema, irmãos, não é o sol. Jesus explicou que o sol significa as tribulações, as lutas, os problemas, mas o sol, ele é bom, irmãos. É o sol que faz crescer. Toda planta precisa do sol por processo de fotossíntese. Então, o vento, irmãos, o sol, as tribulações é que nos faz mais forte, é que nos leva a crescer. Você vê que um veleiro, ele não fica falando mal do vento. O vento não define o destino. O que define é como ele configura as velas do seu barco. E ele chega no seu destino. Às vezes, irmãos, ao invés da gente configurar a vela, nós ficamos olhando para o vento e falando mal do vento, e fala mal da política, e fala mal do governo, e fala mal da economia, e fala mal dos pais, da igreja, do chefe, do emprego, do salário. Irmãos, sol, vento, tribulações, todas as pessoas passam. Nós estamos aqui em Brasília vivendo nesse tempo agora, tempo de chuva. Mas alguns meses atrás era um calor que ninguém suportava.
A vida é dessa forma. Tem tempo de tempestades, tempos de sol, tempos de oportunidades e tempo de tribulações. A questão é, o que você faz diante destas situações? Você fica falando mal ou você usa isso para te fazer mais forte, para te levar a crescer? Você chega lá no deserto, irmãos, onde que parece que não dá frutos, tem árvores, tem palmeiras altíssimas, que é verde o ano inteiro. Mas qual é o diferencial dela? É porque quando você vai olhar embaixo da terra, ela tem raízes profundas. Tem palmeiras que tem mais de 100, 200 metros de raízes, porque ela vai até encontrar água. Tem pessoas que dizem que, alguém me disse que se tem determinados tipos de árvores que você não pode plantar no seu quintal, porque se você plantar, ela quebra com a casa, porque ela fica ainda, aquelas raízes, até encontrar água. Vai no esgoto, tem pessoas que dizem que vai até no vaso sanitário encontrar água. Imagina ela rasgando a tua casa, buscando água. Porque as raízes são as partes mais fortes de uma árvore. Então, o cristão, irmãos, profundo, ele tem que ter raízes profundas. Você não pode ser só aquilo que as pessoas te veem. Você não pode ser só aquilo que as pessoas estão te enxergando hoje. Tem que ter um algo a mais. E esse algo a mais são as raízes, aquilo que você tem em secreto com Deus, aquilo que os olhos não te veem, as pessoas não estão vendo. Jesus disse que quando nós formos orar, nós temos que entrar no nosso quarto, trancar a porta e em secreto orar ao Pai, porque o Pai nos vê em secreto. Normalmente nós associamos oração em ouvir, mas a Bíblia diz que o Pai também nos vê, porque isso aí são raízes, irmãos. O Pai vê esse ato de você se separar para buscar intimidade com Ele, ter um horário fixo, um local fixo, como Adão tinha. Todo dia, na virada do dia, ele estava encontrando com o Pai. Você vê Daniel orando 3 vezes ao dia. Os discípulos, a igreja primitiva, na 3ª, na 6ª e na 9ª hora do dia. Você vê Cornélio na 9ª hora, Pedro na 6ª hora, Jesus mesmo, irmãos. Você vê ele ali nas madrugadas, na 4ª vigília da noite, indo para o monte orar, um local específico. Essa intimidade, é isto que traz raízes profundas. Pode vir um vento que for. As pessoas falam, mas esse vento, irmãos, vai te derrubar. Não, não vai. Às vezes pode até envergar, mas arrancar não. Por quê? Você tem raiz. Pessoas que não têm raízes, quando vem o vento, ela abala. Você encontra a pessoa e fala, irmão, por que você está assim, abatido? Eu estou infeliz, eu estou triste, por causa do sol, por causa da chuva, por causa da tribulação. A pessoa vive, irmãos, por emoção. Segunda-feira ele está triste, sexta está alegre, é dia nublado, está triste, é dia de sol, está alegre, tem dinheiro no bolso, está alegre, não tem dívidas, está triste, não tem raiz. Então a palavra de Deus hoje para você tenha raízes profundas, irmãos, dentro de você. Tenha vida com Deus íntima. E aí a 3ª semente caiu no meio dos espinhos, e Jesus diz que são as riquezas e as preocupações da vida. Você encontra a pessoa e fala, irmão, vamos buscar Deus, não tenho tempo. Não tenho tempo. Na verdade, irmãos, a pessoa tem que falar a verdade. Não é que você não tem tempo, é porque já não é mais a prioridade. Você já não tem mais os problemas que você tinha antes, você não tem mais dívida, agora você está bem financeiramente, e agora Jesus, ele já não é mais a prioridade. Para muitas pessoas o primeiro lugar é o time, é o Corinthians, é o dinheiro, são as viagens, são qualquer outra coisa. Deus já não é mais o primeiro lugar. E mesmo assim, irmãos, diante de tantos solos ruins, rasos, superficiais, você vê que Jesus, ele perseverou e ele continuou lançando a semente e encontrou uma terra fértil. E olha para mim, até a terra fértil, irmãos, ela pode produzir mais. Se você está produzindo a 30, a Bíblia diz que esta semente, ela pode produzir a 100. Continue, irmãos, não se acomoda em estar produzindo 30 e nem 60. Vai ao máximo, continua frutificando.
porque a semente é boa e o semeador é maravilhoso. Esta palavra, querido, é para você adquirir raízes profundas. Eu quero deixar essa palavra para abençoar a sua vida. Que Deus possa, irmãos, te gerar, que você possa ter essa terra frutífera, fértil. Se você precisar de oração para eu te ajudar nisto, coloca aí nos comentários o teu WhatsApp, que eu vou estar entrando em contato contigo. Se você quiser oração, também coloca aí nos comentários. Esse é o nosso canal, é um canal novo. Também se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor.